Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast Valores Essenciais. Hoje, nosso convidado, Vini. Vini do X. Bora. X do Vini. Vamos fazer... Não dá pra fazer X aqui, né? Aqui não. Mas tem café. Tem café que é o que importa para dar o start, né? Depois a gente vai pro X. Talvez, quem sabe. Fabiola, né? Está apresentando mais uma vez conosco para que a gente possa realmente conversar, aprender e principalmente compartilhar histórias. Muito bom. Entender os valores que permanecem ao longo dos anos nos negócios, porque a gente sabe que, de fato, sempre que tem um CNPJ forte, tem um CPF forte, que na prática carrega o peso, né? A gente sabe que o peso está no CPF, porque tem que ter alguém na tomada de decisão, que é o grande desafio. E quando a gente tem que tomar muitas decisões, responsabilidades, ou a gente descobre a nossa essência, ou a gente se perde. Por isso, né, podcast Valores Essenciais, para que a gente identificar pouco a pouco quais são os valores, mas principalmente a essência de cada empresário, de cada empreendedor, que permite fazer o que faz. Né? Então agora sim, Muito né? bom. Fabiola, temos alguma pergunta? Quer direcionar o nosso convidado? Vamos deixar a palavra aberta. Ele já estava se coçando ali para responder, né, Vini? E o Matheus já me colocou em compromisso de fazer perguntas, viu? Ele já estava com a resposta ali ouvindo, né? Mas realmente, assim, a ideia é poder sentir, compartilhar a essência, né, do que nos faz, o Matheus disse ali, né, carregar esse peso. Eu digo assim, o que nos faz ser forte, o que nos faz ser motivado, o que nos faz sair de casa todos os dias e ser perseverante, resiliente para conquistar esses sonhos todos, porque quando a gente tem força, tem alguma coisa lá no fundo que nos tocou, né? E então a gente tem propósitos, eu sempre digo. E aí, qual é o propósito do Vini, né? O que fez o Vini chegar onde chegou hoje? Uma vez eu ouvi que no veneno está o antídoto. E nunca fez tanto sentido, né? Porque eu não tinha alternativa quando eu comecei. Né? Eu vim de uma família muito pobre. Quando eu tinha meus 10 anos ali, a gente veio morar em Novo Hamburgo, a gente veio do interior, lá de Juí. E aí, quando eu vim morar em Novo Hamburgo, era uma casa que não tinha água nem luz, e a casa tinha 4x3, se não me engano, e eu brinco que dava para atravessar os pernilongos no verão, carregava a gente dentro de casa pelas frestas da casa. E no inverno, pensa numa casa gelada, porque o vento entrava por ali. Mas enfim, e aí naquele momento, enquanto estava morando ali, eu percebia que não ia ter alternativa para mim, né, a não ser empreender. Já com essa idade eu entendia que só ia dar certo para mim na vida se eu conseguisse ter o meu negócio. Não ia ter outro caminho, porque eu tinha perdido já 2 anos de estudo. Teve uma época que teve uma greve, e a gente, quando é criança, quando tem greve, a gente adora, né? Exatamente. Nossa, não tem aula! Parece que Folga, a gente né? está ganhando, né? Parece um ganho, né? Nossa, eu tô ganhando tempo para brincar, ganhando tempo para viver. Então... E depois a gente descobre que perdeu. A conta vem, né? A conta vem. E aí eu não sabia se eu não ia ter como virar médico, não ia... Para mim isso estava muito claro. Então, eu sempre entendi que eu ia ter que dar um jeito de vencer. E aquela parte da minha vida ali era uma coisa assim, como se eu estivesse ali, mas a minha mente não estava ali. E desde piá eu achava assim, cara, eu pensava já como é que vai ser. Tanto que eu andava de ônibus e eu ficava olhando o motorista, como é que ele trocava de marcha, como é que ele pisava. Aí eu olhava assim, tava aquela tranqueira. Aí de carro em volta do ônibus, eu pensava, como é que eu vou tirar o carro daqui, cara? Mas eu vou aprender isso aí. Curioso. Então, eu ficava, muito curioso desde cedo, né? Tu teve essa consciência que teu caminho não era, digamos assim, tradicional, né? Estudo, vou estudar e vou crescer, vou virar médico. Então, eu até queria, mas não dava, né? A mãe, né, não tinha. Tu logo entendeu que não era possível mesmo, não. Né? Não era uma opção na tua vida. Vocês tinham uma família grande? Quando eram meus 2 irmãos mais velhos, eu e meu irmão mais novo. Mas eram muitos anos de diferença, então a gente era muito... Meus irmãos mais velhos eram 7, 8 anos mais velhos que eu, e o mais novo era 8 anos mais
A diferença mais é novo, grande. então eu era Bah. o perdidão ali no meio ali, né? Então, e aí eu desde cedo vendia tudo que me desse. Então, e eu acho que essa busca, acho não, tenho certeza, essa busca incansável de você vencer na vida faz você tomar as decisões nesse caminho. Ontem a gente estava numa janta, o Matheus estava junto, eu disse assim, teve uma hora que eu disse, põe o pé que a ponte vem. Amém. O chão vai aparecer. Vai. E é preciso. E também, claro, a gente que é empreendedor tem que ter cuidado para não sair. A gente diz assim, tem que dar peitaço, né? Tem que fazer as coisas seguras, de uma forma segura. Mas precisa ter a coragem, que é o Exatamente. fator determinante. Hoje, um dos valores da minha empresa é coragem. Inclusive, a gente tinha alguns valores e o ano passado, quando a gente remodelou e projetou os próximos 5, a gente mexeu em 4 dos 5 valores. Nossa, Uau, bastante. que mudança. Por quê? Porque a gente precisava entender quais os valores nos levariam Pros a próximos chegar passos. nos próximos passos. Que os valores, eles dão conta, Claro. mas depende do teu propósito. E eles têm que estar conectados. Então foi uma revisão assim, e a gente conversando, trocando ideia, inclusive com o time, a gente, não, esses são os valores que vão nos levar a esse caminho. E extremamente relevante, né? Que tu vê que tu vai alterando a forma que tu vê o mercado e a própria empresa. Mas a base permanece a mesma, né? Que é o que a gente fala da base, da essência, a origem. O que te permite continuar crescendo é justamente saber de onde tu veio, né? Eu preciso continuar. Aquela coisa, pra onde? Vamos botar o pé, o chão vai aparecer, vamos ajustar. Essa consciência, ou essa maturidade, que daí vem com o tempo, né? Então não tem como definir os valores. Ah, não, vou usar esses valores para sempre. Não. Tu tem que revisar a cada 5 anos, Sim. 3 anos. Sim, é que vai mudando, né? Vai mudando. Eu me lembro que tinha eu acho que foi Laí Ribeiro até que fala isso, porque ele disse que um dos valores dele no início, quando ele era jovem, ele adorava carnaval. E ainda a idade que ele tinha, alguns anos atrás, assim, cara, eu não suporto mais carnaval. Imagina se a pessoa tem o mesmo valor ainda de diversão do mesmo jeito. Então a pessoa tem que entender que ela vai mudando os valores dela com o tempo, né? E para mim, sempre os valores são algo que é inegociável. Que está dentro da tua vida. É claro que às vezes você, que nem a gente falou, vai mudar, vai colocar alguns novos. E por incrível que pareça, tem um que ele sempre ficou, que eu acho que é a base de tudo, que ele sempre ficou e ele continua ali. Eu disse, não, esse aqui eu não abro mão, que esse é o valor de humildade. E aí eu Ser sempre... humilde, não. Ser humilde. Sabe que as pessoas às vezes não têm essa noção. A pessoa diz assim, quando vai falar em pobreza, eles dizem assim, a pessoa era muito humilde. Eu disse assim, para aí, ele era pobre ou era humilde? É diferente. Pode ser um pobre humilde. E pode E pode ser um pobre que não tem Orgulhoso. nada de humildade. Humildade. E isso é um valor importante que a pessoa tem que não fazer essa confusão. De entender que humildade é pobreza. Mas humildade, para mim, é um valor que é a capacidade da gente conseguir entender que qualquer pessoa sabe mais do que eu em algum assunto. Eu não sou o dono da razão. Pode ser que aqui esteja nos assistindo agora, diz, né? Você nem sabe o que está falando. E está tudo bem. Eu respeito ele. Respeito, não. Porque é a crença dele, é o jeito dele, é a forma dele viver. E eu tenho que entender que é o jeito dele. E está tudo certo. O que não pode é eu entender que a vida dos outros ou é melhor, ou que ele tem alguma coisa diferente que vai me prejudicar. É a humildade de entender que todo mundo tem algo para ensinar. Isso é um dos valores que a gente tem na empresa e a gente sempre diz, não importa quem está aqui. Alguém tem algo que você não sabe fazer. O tempo todo, né? O tempo todo. E Sim. as nossas histórias são diferentes. Eu digo muito, sempre, assim, em treinamentos, até dentro de casa, eu digo, que bom que somos todos diferentes, né? E viemos que de bom, histórias que diferentes. Imagina todo mundo igualzinho, né? Que sem graça ia ser. E isso é o grandioso da vida, né? Porque a gente sempre tem o que aprender e o que ensinar, né? O tempo todo. E
quando a gente fala em equipe, né? Que tu tens equipes grandes também, né? Em times e na nossa história de vida, porque a vida, nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos das relações. Então, quando a gente entende que todo mundo tem o que dar e o receber, a gente constrói pontes, né? E a gente forma times, sejam de trabalho ou na família, né? Nas relações. E o quanto é necessário ser humilde para reconhecer isso, porque senão a gente não conecta, né, Vini? A gente não conecta com o cliente, com o colaborador, nas relações, com a família. E quando a gente não tem essa empatia, é difícil seguir adiante. Sim. Porque daí tu quer sozinho, né? Sim. E sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Né? E a gente percebe, assim, que o teu movimento, ele é muito de pessoas, né? Tu te identifica com isso. E isso, pelo jeito, somou na tua jornada também, né? Eu gosto, né? Eu acho que eu sempre procuro líderes, gestores para minhas unidades. A primeira coisa que eu sempre pergunto, tem que gostar de gente. Tem que entender de gente. Se não gosta de gente, não vai dar. Não vai dar, porque ser humano erra, faz confusão. É natural, né? Relacionamento humano. Fácil, né? É só olhar para mim mesmo e dizer, cara, olha as confusão que eu faço. Então, e não acerta, né? Sempre. A gente acerta, eu acho que eu não parei para fazer essa estimativa, mas eu devo acertar 1 em 10. O que importa é que... Esforçadinho, né? É a tentativa, né? O ser humano, a gente aprende muito, cresce muito por tentativa e erro. E, via de regra, as pessoas... Tu falou o quanto que erra, né? As pessoas que mais crescem acabam que são os líderes, os proprietários dos negócios. E, estatisticamente, tu vai ver, são as pessoas que menos têm estudo formal. Não quer dizer que elas não estudam de formas diferentes. Né? E uma frase famosa que é do Elon Musk, que ele fala, né? Que ele não foi para Harvard, mas muitos dos funcionários deles foram. Então. Ou seja, para os engenheiros, eles contratam os engenheiros de Harvard, mas ele não foi, tá tudo bem. É a visão do o tomador de risco. Sabe, que eu levando para isso, esse tempo atrás eu e um colega estava dentro do carro, e aí ele viu um menino na sinaleira, aquelas bolas de malabarismo. Aí disse assim, olha só esse cara, eu conheço ele é lá de Tramandaí e tal, e ele está aqui agora na cidade, e ele faz malabarismo e tal, e ele ganha um dinheiro legal ali fazendo isso, porque ele arruma, né, e tal. Eu disse, pois é, cara, tu sabe que isso aí pode ser que seja o mal dele. Aí ele disse assim, como assim? Como o mal dele se é isso que ele sabe fazer bem feito? Eu disse, não, pode ser que ele tenha uma outra forma habilidade muito melhor que ele não descobriu. Isso serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Que às vezes a pessoa é boa numa coisa e aquilo ali faz com que ele fique naquilo e ele não vá além. É a história lá do monge e a vaca, né? Que você já conhece a história do monge e a vaca? Não sei se você não conhece o monge e a vaca. Dá para contar rapidinho? Claro. Com certeza. O monge e a vaca aconteceu o seguinte, era uma família, morava numa área muito árida, né? Não tinha nada de plantação. E tinha um monge que andava com o seu discípulo nas noites ele dormia na casa das outras pessoas, e aí ele caminhava durante o dia e tal. Aí ele chegou nessa família muito pobre, não tinha quase nada, quase não tinha nem o que comer direito. E não tinha plantação, não tinha, o único animal que tinha era uma vaca. Então ele chegou lá, o pessoal ofereceu pouso para ele passou a noite lá, dormiu. E de noite, no meio da conversa, da janta, ele diz assim, mas como é que vocês vivem aqui? Do que vocês... Não, a única coisa que a gente tem é essa vaca. A gente pega, a gente tira o leite, faz queijo, vende o queijo, junta um dinheiro. E assim, se não existisse a vaca? Ah, nem sei o que seria de nós aqui, eu acho. Nós ia passar fome até. De manhã, antes de ele sair, ele foi lá e disse pro ajudante dele, empurra a vaca do precipício. E o cara, não vou fazer isso, onde é que se viu? A única coisa que eles têm, não, faz isso. Ele foi lá e empurrou a vaca lá e depois ele se desligou do monge porque ele não quis mais andar com o monge, que achou que o monge era cruel com aquilo, onde é que se viu fazer isso para a família? Passou-se uns anos, foi o ajudante do monge, estava no mesmo caminho, sozinho, ele chegou lá e viu uma fazenda linda, árvores frutíferas, uma família e tal. E disse, mas não pode ser a mesma casa. O que aconteceu aqui? E ele foi perguntar para das pessoas, que era um dos filhos do casal,
E realmente era a mesma família que estava lá. E ele disse o seguinte, não, e aí reconheceu que era o discípulo e disse, pois então, sabe o que aconteceu? Quando vocês saíram daqui, eu não sei, a vaca caiu do precipício. E aí a gente não tinha mais o que fazer e a gente começou a achar alternativas. E a gente entendeu que dava para plantar, que a gente conseguiu fazer um poço e hoje está assim. Entende que às vezes você só se apega à vaca. Você só tem aquilo. Quando a única ferramenta que você tem é um martelo, todo o problema vira um prego. Literalmente, né? Tu vai pregar tudo e todos. Então. E aí que é o grande desafio na gestão de pessoas, né? O relacionamento. E pegando justamente essa história, né, da vaca, né? Matar a vaquinha. Quantas e quantas pessoas que estão nos assistindo têm uma história de vida... Tá complicado, tá difícil, tá pesado. Mas será que tu não tá olhando só uma única fonte de receita, de renda? Então, todo o teu problema é prego, tem certeza, tem que ficar dando pregado em todo mundo para tentar sobreviver. E aí, tipo, um ponto que a gente vê muito com os líderes, times, né? Parece que todo mundo está sobrevivendo. As pessoas estão crescendo de viver. O ponto de equilíbrio, de sonhar. Tu trabalha para quê? Tu trabalha, na verdade, na empresa de alguém ou na tua empresa, mas de qualquer forma tu trabalha sempre para ti. O resultado é teu. Sempre. A consequência é gerar valor para o negócio, para a empresa. E parece que o mercado esqueceu disso. Né? Eu trabalho para o fulano. A minha empresa me escraviza. Cara, a empresa é tua. Tu virou escravo do teu negócio. Então tu é teu carrasco. Só que a virada de chave parece cada vez mais complicada pela quantidade de atividades que a gente tem. E a gente fica muito refém da agenda. Agenda, não termina nunca os compromissos. Tá muito na nossa cabeça, né? Tá tudo na nossa cabeça. Se você pode, acha que pode ou acha que não pode... Tu tá determinando. É você. Você já né? decidiu, né? É uma escolha, né? Assim como olhar ali pra vaca, né? Eu chamo um pouquinho essa relação com a zona de conforto, né? Sim. E aí, se eu tô na zona de conforto, às vezes eu não tenho consciência disso, né? Às vezes em um tom de reclamação, de queixa... porque eu posso estar vivendo a mesma situação e estar comemorando, posso estar alegre e o saldo do meu dia foi, eu tinha vaca, ou posso estar reclamando que eu só tinha vaca, né? São percepções e são escolhas, eu digo muito, assim, do modo de viver, do modo que eu escolho encarar o meu dia todos os dias, porque nós temos todos 24 horas, né? Perfeito. Ninguém tem mais, ninguém tem menos, né? Todos temos rotinas, alguns um pouco mais, um pouco menos, né? Mais responsabilidades, mas no final do dia, esse saldo é como eu encarei, né? É como eu quis encarar. E quando as pessoas dizem, né? E quando nós temos times, eu também tenho equipes grandes, né? Então a gente sempre fala assim que quando, eu digo bastante, que quando alguém tá queixoso com a empresa, queixoso com o ambiente, eu paro tudo. E digo assim, tiro o crachá, e sem crachá, eu digo pra eles, é sem crachá. Por que tu tá aqui? Por que tu tá aqui, né? E isso a gente tem que se perguntar no espelho de manhã cedo, né? Exato. Porque senão perde a graça de tudo, né? E a gente vai ter uma jornada, todos temos, uma hora ela vai ter fim, pra todo mundo vai ter fim, e aí se a gente fica só com responsabilidades e não consegue curtir os dias, aquele propósito lá do Vini que saiu de casa, né? Não é alimentado, né? Então falta motivação, falta alegria, falta força no nosso dia a dia. E quando tu fala, né, Matheus, que a gente hoje está vivendo um momento em que as pessoas estão muito queixosas, é o mal do século, né? A gente tem uma sociedade que está um pouco adoecida, né? Com expectativas altas, uma geração que está chegando aí muito imediatista, né? São corajosos por vezes, mas não querem planejamento, né? Não tem paciência pro tempo das coisas acontecerem, e é um grande desafio para nós, assim, porque é uma geração que chega com um movimento diferente, né? E um ponto, assim, de resultado imediato, né? Eles não querem plantar e colher, eles querem colher para depois plantar. É uma coisa que tu olha assim, tá, mas e a maturação? Né? Cuidar da terra, sementes, para crescer, desenvolver. Quantos anos tem a rede X do Vini hoje? Vai fazer 18 anos. Tu pensa? De repente, agora, quando saiu o podcast, já fez 18. Isso aí. É verdade, é verdade. Por onde vocês iniciaram? Eu não conheço toda a história do... Isso, começou a primeira unidade em 2007 em Igrejinha. E depois foi Taquara, Três Coroas, Parobé. Aí teve unidade que abriu e fechou.
Aí tivemos, na sequência, assim, que as que estão funcionando, Sapiranga, Dois Irmãos, São Francisco e, deixa eu ver, Rolante, Campo Bom e Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Essa é a sequência. A mais recente é Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Que legal. E tu tens encarado essas dificuldades com as pessoas, com essa geração nova nas tuas equipes? Então, eu acho que a gente tem que aprender com essa galera nova que chega, Sim. sabe? Todos têm coisas para ensinar. E já se fala muito disso, né? Que é a primeira vez que tem várias gerações convivendo todo mundo ao mesmo Sim. tempo. Ao mesmo tempo. E tem sido... eu entendo que cada pessoa você pode tirar o máximo do Sim. que ela sabe fazer. Eu vejo muito isso que você falou, das pessoas, eles não terem paciência com muita coisa. Às vezes nem eu tenho paciência também, né? Meu chapéu. A natureza humana, né? Eu A acho que natureza humana. Mas o que eu vejo, eles têm muita vontade, mas muitos não querem pagar o preço. Mas isso a gente vai encontrar de não querer pagar o preço com 70 anos, hein? Exatamente. E aí fica culpa o governo, culpa por causa... Tem gente que até agora está falando que por causa da enchente. Tem gente que ainda está com problema porque está dizendo que é por causa do... Já passou, gente. Entendeu? Eu não estou sendo hipócrita dizer, cara, que... momento. Que não houve sim. Que tem. Agora, você não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas se resolvam sem tomar ação. Você precisa fazer. Você precisa ir além. De repente, tem que mudar a forma que você faz. Não está funcionando assim. Nessa reflexão, né, Vini, é importante na gestão. O pessoal vai, porque o problema é externo. Economia, dólar, governo. Toda vez que o problema é do outro, tu não tem o que fazer, né? A gente não tem uma autonomia sobre o valor do dólar. Agora, se o problema é meu, eu posso olhar qual é o meu problema e tomar uma ação sobre aquele problema. Toda vez que a gente se autorresponsabiliza, é muito mais fácil, né? Vamos umas aspas, é mais fácil focar ou encontrar uma solução que seja pelo menos plausível por um tempo. Então, ok, eu vou sobreviver. Então, por um tempo, eu não vou focar em viver, eu vou sobreviver, mas vou escolher viver. Que esse é o ponto principal. Não é aquela coisa do vida e morte, né? A oscilação, parece que é 880. Tem momentos na gestão que tem que se escolher, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que dar muito foco, isso que você falou, ao que a gente controla. Perfeito. O que não controla não Perfeito. adianta. Não adianta eu ficar você reclamando, agora teve a reforma tributária, mexeram no nosso bolso de novo. Não tem o que fazer. O que eu posso fazer? Contratar um bom tributarista para entender como é que funciona o negócio. Como é que melhor tu vai poder fazer dentro desse cenário. Isso. Poder da ação. Não tem outro Não caminho. adianta Agora não mesmo. adianta eu ficar reclamando, encontro um colega e olha só e tal. Não vai Não mudar vai mudar. nada. Não tem, né? Agora, esse é o ponto. Saber aonde você tem que... Qual é os botões que você vai apertar para o teu negócio funcionar. Onde tu vai colocar energia, né? Onde é que você põe energia. E energia é tudo, né? Eu sempre penso assim... Agora, esses dias eu fiquei sabendo aí que tinha uma forma de medir que o ser humano, quando inventaram um equipamento... eu queria saber onde é que eu vi isso. Que consegue... ele emite uma luz. Eu sempre desconfiei que isso podia acontecer mesmo, né? Quando tu tira um casaco de lã no inverno, já aconteceu pra você? Sim, que dá... Você tira o casaco, parece que acende uma luz no escuro. E aí tem um equipamento que mede isso, né? Então, eu sempre penso assim, eu sempre acreditei muito nisso, né? Que tudo é energia, o ambiente, onde é que você está, as pessoas... Porque já é difícil fazer a coisa acontecer. E aí você tem uma meia dúzia que te puxa para baixo. Aí você tá com um problema, já reparou? Você fala de um problema, já vem 10 problemas igual. Exatamente. Tu começa a literalmente se aproximar e atrair mais gente problema. igual. E aí, e quando não é uma conversa de maluco, né? Esses dias atrás eu tava olhando, eu presto atenção assim, não tá prestando atenção na conversa dos outros, mas na conversação. Que assim, eu me lembro que eu tava na fila da verdura no mercado, eu ia passar minhas verduras, tava esperando ali. Aí alguém falou pro outro assim, nossa, tá caro o preço do ovo, não sei o que e tal. E ele disse assim, eu uso bastante ovo, vou na academia de manhã. Pois, sabe, não era uma conversa...
tá ficando uma coisa de maluco isso. Então, e aí ele falou outra coisa e eu disse assim, nossa, cada um tá falando uma coisa. Tu ninguém tá pergunta, falando- Não tu pergunta o que quer, eu respondo o que eu quero. mais ou menos assim. Não é uma conversa, um diálogo. E aí, essa confusão de comunicação gera mais um monte de confusão Sim. em tudo. Então, principalmente esse cuidado na hora de se comunicar e conseguir passar o que você espera dentro dos times, faz muita diferença na hora de fazer as coisas acontecerem. É uma Muita. peça-chave, né? Com certeza. Não só uma peça-chave, mas também como é necessário a gente saber como se comunicar, né? Porque o entendimento deles e a educação no adulto, a conversação com o adulto, às vezes cada um tá lá no seu mundo, né? Com a sua mente, com a sua jornada, e nós conseguirmos como gestores, né? Líderes, trazer a nossa expectativa, né? E trazer, eu sempre uso muito um termo de engajamento, né? De senso de pertencimento para que eles possam vender a nossa marca. Para que eles possam levar isso que é o propósito da empresa, a essência da empresa, chegue para o nosso cliente, Sim, né? E sim. como trabalha isso hoje com a tua equipe, Vini? Porque a Ó. gente percebe, né? Eu sou cliente também. Exato. A gente percebe, né? Tudo é da cultura. Tá nos valores. Na hora que a gente define... as pessoas não fazem as coisas erradas porque querem. Elas fazem errado porque não sabem. E a gente, como dono de negócio, eu aprendi uma coisa. A gente é um educador. E você falou da galera nova que chegou. Muitos não sabem fazer as coisas. E a gente acredita que qualquer um sabe lavar um copo. Mas por incrível que pareça, tem que ensinar. Não sabe. Quando a gente traz essas pessoas e trata elas como um ser humano, que entende que elas têm as dores delas, que tem as dificuldades dela, claro que vai ter gente que não tem jeito. É óbvio. Mas a cultura expurga. Já manda embora quando a cultura é forte, entendeu? Você não Isso precisa... é ótimo, né? Isso é ótimo, quando a cultura realmente define público, né? Define. O público interno, o cliente interno. O cliente interno. E isso acho que é muito legal ter essa consciência também, né, na gestão. Que, cara, tu tem um negócio, uma empresa, tu vai ter dois públicos. O cliente interno e o cliente externo. Tu todo o tempo tá vendendo e convencendo alguém. Os dois. Não tem como. Dos dois lados, Dos dois né? lados. Tu vai ter que equalizar a informação. E é que tu trouxe muito sabiamente a comunicação, né? Comunicação, de fato, é uma decisão da diretoria, da gestão. E aí tu vai comunicar o que foi decidido. Tu não vai negociar valores. Não. Tu não vai negociar cultura. Tu vai comunicar para o teu cliente interno e externo o que a empresa acredita. Logo, tu vai ter fãs e alguns haters. É normal. Faz parte. Faz parte. Não dá... No marketing se diz isso, né? Exato. Não pode ficar no meio, não pode ser morno. Não. Morno. Na Bíblia Tem já que se diz. Nem- posicionar. A Bíblia coloca, né? A água morna nem pra chá serve, né? Mas, que nem você falou, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto de implantação da cultura, de como é que eles fazem, uma coisa que eu sempre trago para os meus gerentes: se você vai demitir alguém e a pessoa ficou surpresa, tá errado. Tem algo Alguma errado. coisa deu errado. Porque não é impossível a pessoa ser demitida e ser pega de surpresa. Porque para poder demitir, você tem que ter dado os feedbacks, você tem que ter conversado com ela. Eu me apego muito aos valores para isso. Então, quando eu trago para a pessoa, mostro os comportamentos nocivos que ela está tendo ali dentro e trago para ela sobre o que aquele comportamento está prejudicando ela, não a empresa, ela. Ela mesma. Antes Ela de tudo, mesma. ela, né? Ela. Porque antes de tudo é um ser humano na tua frente. Eu gosto muito dessa teoria e no gerir pessoas eu vendo da mesma ideia, assim, venho da mesma ideia. Antes de tudo é um ser humano. Depois é meu colaborador. Com certeza. E aí essa tratativa como ser humano, esse respeito, a consideração, eu me coloco muito no lugar de, né? Aham. Se eu fosse o funcionário e eu fosse desligada, surpresa. Não é legal, né? Não. Eu gostaria de saber que eu tô indo bem nisso, 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 ou que eu não tô indo bem nisso, nisso, nisso. E isso passa por respeito, inclusive, né? Com No certeza. meu ponto de vista, que é um valor que pra mim é negociável. Então, Né? Então, na gestão, a gente percebe que essa comunicação com o colaborador, e tu estava trazendo exemplos, né? Que pra ti é importante, se faz necessário. E eu digo, primeiro pelo ser humano
e segundo pelo time. Sim. Porque daí tu consegue ter pessoas contigo, né? Sim. Porque ninguém é pego de surpresa. Isso. Não tem desconfiança. E Pode falar? dentro dessa visão, né, da gestão, o quanto é relevante, e a gente traz a percepção do colaborador daí, da própria visão interna, o que é um líder e o que é um chefe. Vocês vão lembrar de alguns casos nas nossas carreiras, mas quando tu consegue liderar, tu acaba entendendo o momento, inclusive, que o teu cliente interno não se encaixa mais na cultura do negócio. Ele acaba sendo demitido ou desligado, mas quando anos depois tu encontra, ele continua te tratando como líder. Porque tu liderou ele de ponta a ponta, até na hora da saída. O ruim é quando tu era o chefe, tu pega todo mundo de surpresa, decide e demite. O chefe é aquela história, o cara é odiado pro resto da vida. E lembrando Aí que dá mais justiça do trabalho. Assim, a vida as continua, né? consequências. A vida continua. É. Tu vai encontrar essas pessoas por aí. Tu vai encontrar no mercado, tu vai encontrar... E aí, basicamente, tu pode colecionar realmente ex-colegas ou inimigos. Que as pessoas passam a te odiar porque realmente foi uma transição ruim. Ninguém deu feedback, ninguém explicou nada. Eu vejo assim, principalmente, de que o objetivo é fazer com que essa pessoa consiga crescer desde que ela queira. Perfeito. Desde que ela queira. Perfeito. Não dá. Eu sempre tenho uma coisa comigo que eu digo, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um tonto. Então, eu Perfeito, acho isso... perfeito. Então, aquelas pessoas que... A grande sacada é entender essas pessoas quando elas vêm fazer a entrevista, quando elas começam, digo, se ela consegue. É isso que a gente tem que perceber. E você falou uma coisa muito importante, que você se põe no lugar. Eu tive, por muito tempo, eu me punha no lugar da pessoa, mas de forma errada. Eu olhava a forma que... É tipo como se eu ficasse com pena da pessoa. Sim, não, isso E esse é um problemão. É. Por quê? Porque às vezes você não vai dar o feedback que precisa dar. E isso, como é difícil para as pessoas, né? Eu sei porque eu vivi isso muito tempo. Eu só fui realmente entender, de dar feedback da forma correta, porque eu entendia que se eu não parar e explicar para ele que esses problemas que ele está trazendo para cá vão gerar uma consequência muito pior até levar ele à demissão, aí eu comecei a entender, não, mas se eu não der esses feedbacks, depois eu vou ter que demitir. Porque vai enchendo o copo. Sim. Vai ficando sem paciência. Vai chegar uma hora que tu vai dar... Tá, some da minha frente. E vai prejudicando, né? Eu digo E ele assim, não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu digo assim, eu chego a ficar agitada às vezes, né, com a minha equipe, com os meus líderes. Porque assim, tu falou pra ele? Não. Meu Deus! Né? Eu sou aquela exagerada às vezes, né? Porque assim, a gente tá tendo danos. Eu trabalho na área da saúde, né? Corporativamente. Então, assim, eu tenho dano pro paciente, eu tenho dano pro cliente, eu tenho dano pro colega, eu tenho dano nas relações. Eu tenho uma pessoa insatisfeita, porque não vem me dizer que ele tá feliz, porque ele não tá feliz também, porque não fica harmonioso, né? E claro, né, Vini, que essa conversa difícil, porque o feedback é sempre uma conversa difícil. Para algumas pessoas, inclusive, elogiar é difícil. Né? Inclusive, para parar e dizer assim, olha, tu está indo bem neste aspecto, precisamos ajustar, tu percebe, não percebe? É uma conversa difícil, a gente ter essa humildade, né? E conseguir ser transparente. Mas eu costumo dizer para os meus, assim, que é milagroso. Porque aí te dá a oportunidade de entender se a pessoa tá contigo no jogo ou não. E a partir dali tu consegue ter decisões sábias e que realmente fazem sentido. E depois, se lá no final tu precisa evoluir para um desligamento, tu entende que é saudável para os dois lados. E tu construiu isso com a pessoa. E é tão interessante isso que você não demite ninguém. Não? Porque já aconteceu, as 2 últimas demissões que eu tive que fazer, eu não precisei nem falar que eu estava demitido. Quando eu chamei para conversar, já sabia. Tu construiu? Porque ela soube que ela não estava conseguindo entregar o resultado que ela precisava. Assim como a gente se surpreende por vezes, né? Porque tu dá feedbacks por vezes. E ela começa a evoluir. Isso o modelo, quando se tem modelo de gestão, né, de construção de times, o quanto a gente percebe que a pessoa o tempo todo, ou ela está crescendo para dentro da empresa, ou está crescendo para fora. Sim. Não adianta. E o mais legal daí, de fato, né? O nosso cliente interno, o colaborador, percebe.
ele sabe, olha só, tô melhorando, tô crescendo. Bah, acho que eu tô indo pra rua. Não tá dando certo. Não mas me encaixo, Não né? me encaixo, mas não é eu tô indo pra rua que, bah, odeio todo mundo. Não é... essa cultura deles, pra mim, não é legal, não me encaixo. Não é bem o que eu quero. Só que parece engraçado, bah, tô indo pra rua, sim, eu vou ter que achar outro emprego. Não, é uma questão de tempo. Aquela história, bah, não vou deixar o Vini na mão, mas quando eu puder, tô fora. Assim como a gente desenvolve talentos muitas vezes, né? O ir pra fora, eu digo, nem sempre é pejorativo, negativo, não, né? Muitas vezes a gente prepara pro mercado, né? Você promove para concorrência. Isso aí. Muitas vezes. Muitas vezes. Né? Sabe que verdade. essa parte eu trago sempre quando eu converso com o meu pessoal, mais de base, eu digo para eles assim, muitos eu não consigo ver, né? Porque hoje não estou em todas as lojas. Mas eu acho que aqui no início, quando a gente começou a conversar, você falou um negócio interessante que era que a pessoa trabalha para eles sempre, né? Perfeito. E realmente as pessoas trabalham para elas. Então pode ser que o líder dela não esteja enxergando. Exato. Mas a concorrência enxerga. O cliente enxerga. Vai enxergar. E tem uma coisa que é muito interessante para quem trabalha no salão, que eu sempre, para os garçons, eu sempre digo para eles, aí vai responder um pouco da sua pergunta. Que é assim, você tem que entender que você precisa fazer amizade com as pessoas. Porque o que vai definir aonde você vai chegar na vida é o tamanho do seu network. É o quantas pessoas vão te ajudar a chegar lá. Se você quer abrir uma loja, quer abrir um negócio, você não precisa de dinheiro hoje em dia. Você pode encontrar alguém que tem dinheiro. E você faz a operação, o cara paga a conta. E depois vocês são sócios. E você paga a parte dele para depois. Então entenda que você pode encontrar aqui alguém que você está atendendo e que pode no futuro te ajudar em alguma coisa. Do mesmo jeito que você trata bem essa pessoa, a pessoa pode ser do cargo mais simplório da empresa mais simples que tiver. Mas essa pessoa tem vontade de crescer na vida. Ela quer vencer na vida. E ela vai vencer na vida. Quando a pessoa tem fé e coragem e quer, ela consegue. Eu sei por mim, porque eu não tinha nem o que comer. Então, se a pessoa vai vencer na vida, ela vai construir uma jornada. Ela vem aqui, ela é atendida por você, gostou do teu sorriso, gostou do teu atendimento, da tua cordialidade, não tratou diferente porque ela não tinha nada, ou porque ela é rica, ou porque ela não tinha nada. Não fez diferença nenhuma. Você tratou ela bem. Essa pessoa cresce, um dia pode ser que você não esteja mais aqui, vá procurar um emprego, e diz, você é o fulano. É você mesmo que eu quero. Ou pode ser que essa pessoa foi promovida em outro lugar e ela diz assim, eu preciso de alguém bom de atendimento. Deixa eu pensar aqui. Aquele cara lá, aquela moça lá. Chega ali e diz, quanto é que você ganha aqui? Pode ser que eu não tenha condição de promover ela. Pode ser que eu não tenha condição de pagar mais. Porque tem um limite dentro disso. Mas ela chega assim, quanto você ganha? Eu vou dobrar teu salário. Vem trabalhar comigo? Então entende que as oportunidades sempre vão existir. É você com você mesmo. Você ganha de você ou você perde para você. Você nunca trabalha para ninguém. Você trabalha para você mesmo. É o maior concorrente, né? Então, e aí, agora, o que acontece muitas vezes? Eu vejo que o meu colega não está se empenhando, o meu colega não sei o quê, meu colega é preguiçoso. Cara, tu vai se igualar ao cara? Olha no espelho. Então tu vai ter o mesmo futuro que essa pessoa. Tu quer o mesmo futuro dela? De repente... O teu maior adversário está na frente do espelho, né? E nesse caso, nosso concorrente é interno, né? Querendo ou não, nossos desejos e sonhos. É interno, o que tu quer, o que tu não quer, tá dentro de cada um de nós. E trazendo a reflexão, né? Desde a infância. O quanto realmente a nossa infância vai moldando, né? Dentro da HRN, a gente trabalha muito forte essa premissa, né? A tua origem te torna original. Porque toda vez que tu olha para fora, tu vai copiar alguém. Agora, quando tu voltar e olhar a tua jornada, só você, saiu de onde saiu, passou pelo que passou e tá onde tá. Se apropriar dessa narrativa, não tem concorrente. Porque a história é tua, a narrativa é tua. Então a tua origem te torna original. Se tu é original, os outros podem tentar te copiar. Mas se eles estão te copiando, é que tu tá na frente. Perfeito. Ninguém copia, né, o que é ruim. Ninguém copia o que é ruim. E daí tu pensa, então, olha mais pra dentro e menos para o mercado. Porque quando você está no caso da alimentação, você está olhando para dentro da loja. Não importa o mercado. O cliente vai começar a perceber o carinho, a atenção, o relacionamento. Se os outros têm X ou pizza ou hambúrguer, tanto faz. Todo mundo tem que comer todo dia. É o valor da experiência, né? A experiência agrega valor.
Mas nessa parte, tu sabe que às vezes a pessoa não está... Se fala muito, né, na experiência de encantar o cliente, e inclusive era um dos nossos valores, era o primeiro valor, era encantamento. A gente teve que mudar, né, por causa da nossa estratégia. Hoje o nosso primeiro valor é eficiência e não mais encantamento. Não que a gente não faça encantamento. Sim, a gente faz dentro do que a gente pode. A gente tem a sequência. tem que entender que a gente tem um ticket. Prioridade. Agora, não adianta... Por que eu cheguei a essa conclusão, tá? Porque não adianta você chegar lá no X e pedir um X sem maionese. Você não come maionese. Você é alérgico à maionese. Ou que nem o Matheus pede sem queijo e vai com queijo. Adianta depois eu vim te dar um bombonzinho? Não Adianta eu sorrir? Não tem o que faça. Agora, faz o arroz com feijão bem feito. Faz o que precisa ser feito. Depois pensa o encantamento. Então, fazer o que precisa ser feito é eficiência. Exatamente. Então, faz o que precisa ser feito, depois você encanta, se tiver condição de fazer. Até porque, por vezes, o ponto de encantamento tá ali, né? Então... O uau é tu conseguir ser eficiente naquilo que tu te propôs a entregar. Se tu tem um cardápio, se tu deu a condição do cliente escolher e tu tem um tempo de entrega e tu atingiu isso, uau! Né? Quantas vezes você já foi num lugar e que não conseguiu entregar o que você queria? E só queria isso, né? Só queria isso. Eu sempre digo, satisfação tem a ver com expectativa, né? Na vida. Então, assim, se tu não cria expectativas altas e tu vai viver o momento... Por vezes tu vai viver muitos momentos uaus, né? Agora, se a gente cria uma expectativa, né? Exagerada o tempo todo, nunca nada vai satisfazer. E o nosso cliente, por vezes, quer só o que tá no cardápio, né? Então, a eficiência muitas vezes é o uau, né? Então. Estamos entregando muito. Mas a consciência do negócio e do mercado, né? Do momento. Porque hoje, nessa rotina acelerada de todo mundo, a eficiência em entregar o básico é o suficiente muitas vezes para alguns clientes, né? Para nós, no nosso dia a dia, né? Tu não ter que ficar numa fila esperando, não ter o erro do atendimento. E pro nosso colaborador... É uma expectativa. E alinhada à expectativa. Sempre. Não tem a ver com realmente... Nossa, a perfumaria. A perfumaria foi algo que eu não esperava. Tudo que eu esperava aconteceu. Cara, o cliente sai feliz. Né? O cliente, porque tudo que ele esperava, que é o simples, aconteceu. Não erraram o pedido, acertaram, chegou quente, não chegou frio na mesa. Aconteceu algum fator uau? Não. É que o pessoal fica pensando muito no fator uau então, e esquece o básico. Isso. Quer criar o uau, mas não presta atenção no básico. E aí dá problema. Daí tu não faz nada. Aí... E nessa visão, né, tu começa a se perder naquilo que fez tu crescer, né? Porque todo mundo cresceu porque fazia uma coisa simples, bem feito. E ganhou escala. E começou a pensar muito na perfumaria e esqueceu a base. Daí começa a andar de lado, o negócio começa a ficar caro, porque, claro, o ticket médio impacta muito, né? Com certeza. Tu quer vender toda uma perfumaria, tá, mas qual é o teu ticket médio? A perfumaria tem um valor agregado que alguém tem que pagar. Então. E se não tem o ticket médio, quem vai pagar é o lucro, né? Então vai parar de dar lucro, basicamente. E a margem de lucro vai para isso. Não tem o valor agregado para o cliente, né? Claro que a gente entende que cada vez mais o cliente gosta, né? Da perfumaria, gosta da embalagem, gosta da uniformização. Eu sempre digo, né? O ambiente fala muito, né? A forma como a gente apresenta o produto fala muito. Mas eu uso um exemplo recente, assim, eu tenho 2 filhos, né? E os meus filhos às vezes dizem... tá, tudo isso? E eles fazem assim, né? Aquela cara de... né? Porque assim, não, às vezes é bonito, mas não é bom, né? Então, realmente, o fazer o básico atende a expectativa da grande maioria. Na maioria Você já foi que tu olhou assim, aquela torta linda? E era ruim aquela coisa? Sim. Sabe, eu tenho uma raiva disso. Em seguida eu me dou mal. Agora eu parei. Nem como mais torta. Nem como mais torta. Tem torta que eu como ainda. Mas tem umas assim que eu digo assim... E tem um lugar, não vou falar aqui o nome... que é em Porto Alegre, que já me dei mal umas 2, 3 vezes, que eu olho assim, caro pra cacete. Aí eu olho assim, tá, mas esse troço aqui... Aí primeiro eu achei que... Não, era aquela. A problema segunda... era tu. Não, aí eu vi... Não, tu foi provar. Realmente. Foi comprovar. Então, e aí, às vezes fazer mais simples, não fazer tanto frufru, vai trazer o resultado. Então, esse é o cuidado, né, que você tem que ter para que a gente consiga entregar algo que realmente faça sentido. Porque até
às vezes o pessoal me pergunta assim, Vini, eu estou pensando em fazer alguma coisa para benefício para os funcionários e eu estou pensando em colocar a cesta básica. Né? Se não chegar atrasado, eu vou dar cesta básica. Eu disse, mas o que eles querem ganhar? Já perguntou? Porque eu, de verdade, para os meus que trabalham comigo, se eu der cesta básica, eles vão fazer o quê com aquilo? Arrumar um problemão para eles. Eu tenho alguns que vão usar. Os outros não. Mas eu tenho uma grande maioria que não vai usar. Agora, tem uns que eu tenho certeza que se eu der um fardo de latão para ele vai... A motivação tá pelo prêmio, né? Então, o latão, a cerveja é prêmio. Então, entender isso, o que realmente motiva, o que realmente... Aí é ser eficiente. Aí os valores estão tanto para cliente quanto para dentro. Ser eficiente onde precisa ser. Né? E essa preocupação, né, de ser eficiente o tempo todo também é algo que acaba pesando pro time. Porque tu tem que ser eficiente, dar resultados nos momentos corretos. Não o tempo todo ficar buscando uma alta performance que vai desgastar o time e que quando tu precisar, nos momentos de pico, vão estar todo cansado. Então, e tudo isso tem que ser olhado. Tem que ser mensurado, né? E aí tem uma coisa engraçada que eu sempre conto isso, né? O meu pessoal lá, eles sabem disso. Que nosso segundo valor é coragem, né? Porque precisa ter coragem para vencer na vida. Né? Nunca é sorte. É coragem. Seja eficiente, tenha coragem. Então, arrumou até um slogan. Viu? E aí eu sempre vejo e converso com o pessoal, e isso virou mantra, né? Que azarado não trabalha comigo. Né? Ótimo mantra. Esse não, mantra não. aí. Porque é assim, ou o cara é azarado ou é mentiroso. Né? Assim, às vezes quando dá problema. Quando dá problema. Então, eu sempre... muita história. E eu já explico na entrevista. E esse é um valor que eu falo muito forte e digo, gente, aqui não trabalha comigo, não dá certo comigo. Não tem problema nenhum. Você pode ser azarado, mas não aqui. Já é complicado. Eu já tenho um compromisso de fazer essa empresa crescer, de trazer resultado para as pessoas que trabalham aqui, entregar o melhor para o cliente. Eu quero gerar renda para essas pessoas que estão aqui, entregar uma qualidade para a sociedade. Isso me dá um trabalho pra caramba. Então, eu não posso ter azarado perto de mim que vai me puxar para trás. E aí, eu sempre digo o seguinte, você concorda que levantar de manhã porque o relógio não despertou, acabou a luz, não botou o relógio para carregar e deu problema? Isso acontece? Acontece. Aí você vai sair e vai ver que o pneu da bicicleta ou da moto ou do carro está furado, você tem que trocar. E aí você saiu na rua, a vizinha te chamou porque deu um problema ali, um monte de coisa que chegou atrasado. No outro dia acontece algo parecido de novo, e no terceiro dia você teve que levar alguém no médico. Concorda comigo que isso tudo pode ser real? É real. Aí você é azarado. Aí não dá certo comigo. Porque daí é muito azarado. É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E tá tudo bem, mas comigo não. Só que comigo não funciona. Então, pra mim, não serve. Se isso tudo é verdade... Se isso tudo é verdade, tá azarado. Agora, se isso aí tem coisa que não é verdade, então você é mentiroso. Então, não dá certo comigo também. Então, isso eu deixo bem definido no início. Porque, por exemplo, eu não entendo nada de beisebol. Aí, quando eu vejo um jogo de beisebol, eu troco o canal. Por quê? Eu não entendo a regra do jogo. Eu fico curioso para olhar para aquilo, mas não entendo nada. E aí eu não consigo torcer. Não é atrativo, né? Então, se a gente não... Quem está ali dentro não conhece a regra do jogo, não vai jogar. Então, dentro da empresa da gente, os valores são as regras do jogo. E eu deixo isso muito claro quando a pessoa começa a trabalhar comigo, das regras do jogo. Esses são os valores. É inegociável. E o poder disso, né? Porque quando tu negocia tão bem no início, não tem um argumento, uma desculpa de eu não sabia, eu não achei que era assim, ninguém me explicou. O combinado não sai caro, né? Não. Exatamente. Nunca sai caro. Nunca sai caro. Nunca sai caro. Mas a gente percebe, Vini, que tu trouxe muito dos valores do Vini, né? Para o negócio. E o que move o Vini, né? Qual é o sonho do Vini? Qual é... o que faz os olhos do Vini brilharem? É vencer na vida. É vencer na vida. E essa fusão, né, do X do Vini com o Vini, né?
Porque o quanto os teus valores de CPF e CNPJ é uma fusão. Né? Marca pessoal e marca corporativa. Esse trabalho, ao longo de quase 18 anos, então, que está sendo desenvolvido, e como isso reflete no mercado atual. Né? O quanto a gente sabe que tu desenvolve mentorias e participas de grupos, né? A filosofia, quando tu compra de um rosto, de uma marca pessoal, a sensação é que a garantia é mais alta. Quando é só um logo, uma marca na parede, tu não sabe quem é o dono, qualquer um pode fazer, qualquer um fez. Só que quando tu começou e deu a cara a tapa, o mercado era muito diferente. E essa, digamos, até por intuição, né? O quanto tu sempre trabalhou forte o teu nome na frente da empresa, na frente da marca, e agora, nos últimos anos, o teu rosto. Né? Que, literalmente, a marca virou o rosto do Vini. Agora tem uns lá que estão pintando mais cabelo. Vamos botar mais cabelo aqui, que era mais careca. Estão reatualizando, refazendo. É fundamental, né? Eu vejo assim, eu até fujo um pouco das redes sociais. Agora, ultimamente, tem ficado um pouco mais de fora. Eu vou ter que voltar, né? Não adianta. Eu acabo fugindo um pouco. Mas isso é um mal da geração. Tenho visto colegas meus que não é porque tem vergonha. A galera mais jovem eu tenho notado. Os jovens, assim, eles têm vergonha de aparecer na frente do telefone. A gente que é mais velho não tem vergonha. O que a gente tem, não tem paciência. Isso. É diferente. É diferente. A gente não quer, né? Por quê? Porque eu levo, às vezes, meia hora para arrumar um stories. Quando eu tô terminando, aperto no botão, some tudo aquilo. Me dá uma raiva que eu largo de mão. Já... Entra a notificação, né? E tu clica na... Eu não sei, sumiu, perdi tudo. Então, esse é o problema. E a gente pensa, pô, perdi meia hora da minha vida aqui para fazer isso aqui, podia ter meia hora, podia ter feito um monte de coisa que eu não pude fazer, e agora tem que arrumar tudo de novo. Aí é paciência. Mas, perdão, qual foi a pergunta? Os valores da marca, né, do X do Vini e do próprio Vini. O quanto a fusão, né, tu viveu uma coisa só da marca pessoal com a marca corporativa. Que agora virou o próprio rosto, né? Mas tu fez tua isso... imagem, inclusive, tá comunicando, né? Tu fez isso desde o início, né? Pro X do Vini, tu botou teu nome, tu deu a cara a tapa no bom português. E recentemente fez o desenho, né? De tanto insistirem, né? Com o teu rosto. Com o teu rosto. Tu cedeu. Não, eles dizem assim, não, tem que fazer uma caricatura, Vini, do teu rosto. Eu disse, mas quem é que quer isso aí? Para com essas viagens. Aí todo mundo diz, não, Vini, tem que fazer uma caricatura e tal. Tu é carismático. Eu disse, que mais carismático, coisa nenhuma. Eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou uma mala, velho. Não tem isso aí. Não, Vini. Para com isso, cara. Tem que botar a tua cara, fazer teu rosto. Aí a gente acabou, né? Acabei deixando fazer. Mas isso tudo tem preço. O dono do negócio, que põe a cara tapa, que põe lá na frente, tem o bônus disso. Mas tem o ônus disso. O dono do negócio, quando ele tem nesse mesmo formato que eu tenho, ele jamais vai poder furar uma fila. Ele jamais vai poder, por mais bravo que ele fique, tem que cuidar. Muito. Porque é a marca que está ali, não é ele. Nunca mais, né? Nunca mais é tu. Não tem jeito. E aí também tem que ter um cuidado, porque quando você joga, que é o jogo do equity, que é a moda do momento, você jogar o jogo para vender a empresa, até que ponto essa marca está ligada a você para que ela continue depois sem você. Olha o problemão que o Silvio Santos tinha. Gigante, né? Gigante. A operação dele era vinculada a ele. É. Ele conseguiu fazer um império e se escravizar ao mesmo tempo. Porque o império dependia da imagem dele. Né? E a gente via, né, em números, né? Isso era visível, todo mundo falava e se vê, isso tem estudos. Quando ele aparecia, o Ibope subia, quando ele estava fora, então era muito dependente. Então os negócios também têm que ter essa consciência de quando você é a marca. Vamos pegar o Luciano Yang aqui, que é a Avan sem ele, né? Então, e a Avan chegou onde chegou? Por ele. Por ele. E do mesmo jeito que acontece com o João Adib. Exatamente. João Adib é tão fora da curva que o cara vai na farmácia. Eu fiquei com essa mania de às vezes perguntar se não tem CIMED, cara.
Aí eu disse, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Por que Mas que eu é tô fazendo? porque, assim, você A repetição, né? é a marca, entende? É uma pessoa. As outras todas eu não conheço o dono. Se eu perguntar para você quem que é o CEO do Samsung, você não sabe, provavelmente. Agora, quem que era o cara que revolucionou com o iPhone? Todo mundo sabe. Mas mesmo assim, e acho que essa a pegada assim, que o Matheus trouxe, e acho que a gente pode até aqui dividir contigo assim, como um ponto de elogio realmente, né? E que eu identifico como sendo um ponto de destaque da empresa, que tu conseguiu fazer isso, né? Tu tem conseguido, a gente percebe que os teus valores integraram com o valor do CNPJ, né? Entendi. Os valores do CPF integraram nos valores do CNPJ e a gente sente isso quando a gente chega lá, né? Porque o Vini é amistoso, né? Ele faz isso. Tu é carismático, Mas né? tu trouxe isso, exato, tu é carismático. É um fato. Mas tu trouxe isso para os valores do teu CNPJ, né? E tu propaga isso com a tua equipe, com os teus gestores e com o teu colaborador lá da ponta. Tu acabou de nos contar, né? Que tu falou isso para ele, pro bem dele. É. Mas tu acredita muito nisso, para ti deu certo. É. E tu conseguiu trazer um valor do teu CPF pro teu CNPJ, né? É nesse sentido, acho que o Matheus quis, né, ilustrar, assim, e realmente é perceptível, né, para nós como usuários, e isso soma muito, né, no quanto a empresa é promissora. Então, Legal. assim... E a marca, ela tem uma vida longa, apesar dos fundadores, quando consegue, de fato, né, transferir a personalidade do fundador, a imagem para a marca, que é o que as grandes empresas, as companhias faziam com os garotos propaganda, os modelos. Mas qual era o problema? Realmente a pessoa acabava, em algum momento, finalizando o contrato e ia para outra marca e levava os fãs junto. Porque ela não era sócia da empresa, ela não era... E várias empresas tiveram problemas grandes com isso. Sim. Que aí sim. veio essa geração dos negócios creator, né? Que os CEOs, que os fundadores viraram os empresários comunicadores, né? Que realmente eu gosto dessa definição, que não são os influenciadores. Porque, na verdade, o empresário comunica o que ele é. É diferente de um empreendedor influencer. Ele comunica o que o mercado quer. Entendi. É um garoto propaganda. Ele não tem muito a ver com os valores da pessoa. O influencer, ele vai fazer propaganda. Já o empresário comunicador, ele tem a obrigação de comunicar os valores dele e da marca. Senão vai dar Não, e se ele não for... algo muito ruim. Se ele for contra, né? Se ele não for e querer passar uma imagem que ele não é, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ali na frente vai dar problema. Exato. Então, precisa ser muito real, né? Muito real nisso. E tem que ser sincero. É uma coisa que mais coisas que eu trago sempre pro time, né? Que eu falo pra eles, cara, é tão simples fazer amizade, cara. É só tu estar aberto pra fazer amizade. É claro que tem gente que não vai dar bola pra você, mano, tá tudo certo. E tá tudo bem também. Tá tudo certo. Às vezes a pessoa é com ela, não quer. Mas na maioria das vezes as pessoas estão receptivas a fazer E amizade. até esperam, né? Eles têm essa necessidade. Então é sempre para ela, não é só para a marca. Então, às vezes a gente vai querer trazer para os nossos colaboradores que eles, como é que chama? Vista a camisa da empresa, né? Mas se isso não for para ela interessante, ela até pode na hora de dizer, Um ensaiadinho, né? Legal. Ensaiadinho, beleza? Quando tu vira as costas, ele é aqui para você. O fazer para agradar, né? Não porque acredita. Agora, seja, tu precisa acreditar na camiseta que tu veste. Sim. Esses dias atrás, uma moça que trabalha comigo, eu tenho algumas coisas no processo que eu sou muito cri-cri. Eu sou chatão, às vezes, dentro do processo, mas porque eu preciso que aquilo aconteça, porque eu estou cuidando da lucratividade, estou cuidando de tudo que está acontecendo na empresa. E aí tem um procedimento que é chegar o auxiliar de cozinha, fazer a seleção de verdura, porque daí ele vai separar os tomates que tem problema, a cebola que tem problema, e aquilo tem que ser feito primeiro. É a primeira coisa. E aí, às vezes, ela não fazia. Eu trazia a ela paciência, educador. Vem cá, deixa eu te mostrar, precisa fazer isso primeiro, dizer os porquês, porque senão tu vai perder, E isso, eu disse, alguém vai cansar primeiro, não vai ser eu. Eu vou lá, continua. E aí chegou um momento que ela começou a fazer a seleção de verdura e começou a controlar isso. E ela começou a ver que realmente fazia sentido o que eu falava.
E aí, com isso, ela começou a entender. E ela começou a fazer as outras coisinhas a mais que tinha que ser feito. Ela levou isso para casa dela. Porque ela começou a entender, olha a cultura pegando. Ela transcende. Ela começou a levar isso para casa. E aí ela diz assim, meu marido disse para mim assim, que eu tava tão miserável dentro de casa, controlando tudo para não gastar, desligando luz, dizendo que é para desligar a luz e tal. E ela disse assim para mim, Vini, tu não vai acreditar. Eu fiz o meu ranchinho, eu faço um rancho básico lá em casa. Eu fazia um rancho de 1.100 e não dava um mês. No mês passado eu fiz 700, deu o mês inteiro. Por causa desses cuidados que eu tive aqui. Eu entende? Eu disse para ela, olha a diferença. Quando o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas. Se você cuida aqui, você cuida na tua casa. Se você tem atenção nas coisas que você faz, na vida, não importa onde você está. Você vai fazer em todos os lugares iguais. Essa é uma grande verdade, né? Que as pessoas lutam para acreditar elas resistem para entender. Porque não tem como tu falar, não, é que eu só faço isso aqui. Não. Tu vai jogando, daqui a pouco tu já não sabe direito quem tu é. Porque em cada lugar que tu chega, tu quer ser uma pessoa, tu quer ter um valor diferente. Ou seja, quando tu consegue entender os teus valores, qual é o teu CPF de fato, né? E a partir dali, desenvolver sempre esses princípios, esses valores, tu passa a trabalhar para ti. Porque daí tu tá na empresa, tu tá trabalhando pro teu CPF. Tu tá em casa, tu tá trabalhando pro teu CPF. Tu tá sendo voluntário em algum lugar, numa entidade, numa igreja, tu tá fazendo pro teu CPF. Tu não tá mais preocupado, tão vendo? Será que alguém vai me valorizar? Eu tô me valorizando, eu tô fazendo... Eu fico aqui, né? Desculpa. Não, isso tem muito a ver com integridade, né? Muito. E honestidade conosco. Né? E eu tava aqui preparando uma pergunta pra ti e eu ia dizer assim que como é legal ver que tu é feliz fazendo o que tu faz, né? Legal, obrigado. A gente sente assim na tua fala e dentro desse teu propósito, né? De vencer na vida. Conta pra nós e pra quem tá nos assistindo que hábitos, né, tu incorporou na tua rotina, na tua vida, que tu entende que é necessário, que foram necessários para te conseguir realmente conquistar tudo isso que tu conquistou. E não que foi fácil, né? Mas assim, a gente precisa, né, ter decisões, assim. Então, que hábitos que tu incorporou na tua rotina, na tua vida, que tu tirou para verdades, né? Para que tu alcançasse esse teu propósito. O que tu hoje usa na tua rotina? Muito legal isso. Isso é muito, muito legal você fazer essa pergunta, porque eu digo em que mesa você vai sentar. Porque você escolhe aonde você quer ir. Você escolhe os amigos que você quer ter. E aí, às vezes... não estou dizendo escolher por interesse, mas eu estou dizendo que às vezes aquela amizade que você tem não vai te levar a lugar nenhum. E se você quer crescer, você quer evoluir na vida, como eu falei no início, dá trabalho. Vai dar muito trabalho. E ainda tu vai carregar um peso nas costas? Cara, não dá. Então você tem que se afastar de amizades que não te trazem valores. E isso, eu tenho que ter... Não! Escolhe outras amizades. Escolhe conviver em lugares onde não são os lugares que vai ter esse mesmo tipo de pessoas que você sabe que as pessoas não vão te levar para onde você quer chegar. Então, escolha outros lugares. Cuidado com o que você escuta. Tem gente que... Nossa, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai odiar agora. Gente, pelo amor de Deus. É o meu jeito de pensar, é a minha forma de ser, mas não me tome isso como, sabe... Tem gente que passa escutando desgraça na TV. A vida da pessoa é uma desgraça. E aí? Como é que vai ser outra coisa, né? Se ela tá focada naquilo ali. Ela tá focada na desgraça. Então, você já tem pouco tempo, porque você trabalha pra caramba. Aí você vai pegar os minutinhos que tem pra assistir coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes eu digo o seguinte... A empresa, ontem eu comentei esse assunto até, às vezes a pessoa sabe a escalação inteira do time que ele torce, sabe tudo, quantas faltas teve, quantos cartão amarelo, sabe tudo, sabe a escala, sabe tudo, mas ele não sabe
o que está escrito no folder da empresa que ele trabalha. Porque aquilo ali que vai fazer, e às vezes ele ganha comissão. Ah. E ele não está prestando atenção em conhecer o produto que ele vende. Literalmente ele não conhece. Então, e aí ele reclama que não está vencendo, que a coisa não está dando certo e tal. Mas para e pensa quais são as coisas que realmente vão levar aonde ele quer. Então ele precisa ter um objetivo. Você precisa sonhar na vida. E eu acho que eu sempre fui muito sonhador. Verdade. Sempre muito sonhador. Tem pessoas que dizem que eu sonho até demais. Mas eu acho que a visão é o que faz você chegar onde você quer. Você não vai pegar... Quem sonha que nem Elon Musk, né? Quem é que vai ter a mesma cabeça de pensar que dá para ir fazer o que esse cara fez, cara? Essa visão, o exemplo que tu traz, visão de mercado mesmo, né? Na internet se fala muito, né? Que tem muitos, né, opções de negócios, mas que com certeza em todos os outros universos paralelos o Elon Musk é um falido, né? Ele perdeu tudo, ele é pobre, ninguém sabe quem ele é. E só no nosso ele ficou bilionário, porque ele sempre deu all-in nas empresas, ele sempre arriscou tudo, ele sempre pagou tudo que tinha. A chance de ele realmente virar um bilionário, o tomador de risco. Ele perdeu muito dinheiro, não a ponto de falir, mas quase, por várias vezes. E aí o não ter medo de continuar, né? Bem aquela coisa... E o último movimento que ele fez com a SpaceX dos foguetes era o último foguete e era o patrimônio pessoal já, não era nada da empresa. Se o último foguete dos 4 explodisse, acabou. Acabou tudo, acabou Tesla, acabou... Ele não tinha... E ele... O pessoal... Não, vamos segurar, vamos fazer mais testes, ganhar tempo. Não, vamos lançar o 4º. Cara, será que não foi isso que fez esse foguete funcionar? A decisão, né? O quanto a coragem de tu pagar pra ver. Não, a gente já errou, acertou. Bah, será que vai explodir o 4º? A gente já não corrigiu tudo? Não, vamos corrigir tudo de novo, vamos lançar. Que era pra fechar o contrato com a NASA. Só que, de novo, no fio da navalha, né? Não é aquela coisa, não. Eles tinham que ter os dados pra conseguir fechar o contrato. O risco, tomador de risco. Eu acho que é isso, né? O empreendedor, ele tem essa coisa de tá na veia. Tá na veia. E fazendo realmente uma reflexão do como a gente fala do risco de empreender, modelos de negócios e aí as áreas de atuação. Pegando o que a gente conversou hoje, né? Todos nós, mercado de trabalho, mercado corporativo, parte alimentícia, né? A carreira corporativa da Fabíola, área da saúde, é necessidade, né? Tu precisa... Trabalhando com serviços, né? A HRN nasceu, e o Vini acompanhou o processo, né? Como agência de publicidade e propaganda, na parte de serviços. Várias pessoas, vários setores, profissionais, tecnologias diferentes. O quanto a gente vai se adaptando. E realmente os modelos de negócio, a gente foi se adaptando em termos de tecnologia e áreas de atuação. O X do Vini foi crescendo e expandindo, testando. Teve unidade que abriu e fechou. Teve outras que mudou o modelo de negócio. Ou seja, o negócio nunca é parado. Não é porque tu encontrou uma fórmula do sucesso que ela vai continuar funcionando por 18 anos. Não. Olha quantas formas do sucesso tu teve que encontrar nesse período. Nós, como empresa, né, hoje a gente opera como HRN Company, na parte de consultoria e treinamentos. Mas porque a gente tem todo o background no mercado de comunicação, de marketing, de tecnologia. Então a gente conhece profundamente e posicionava marcas, né? A gente trabalhou com a marca X do Vini. Hoje a gente posiciona pessoas. De novo, CPF. Mas por entender um movimento do mercado. Enquanto que tu vê que as grandes agências que na nossa época eram a agência full 360, a grande parte se reduziu muito ou fechou. Por quê? Porque é muito caro tu ter todos os especialistas dentro. Então as que viram isso focaram no nicho. E hoje são maiores do que eram. Elas faziam tudo e hoje são muito maiores fazendo uma coisa. De novo, o mercado se atualiza. A tecnologia. A gente precisa sempre olhar, seja na saúde, né, pegando toda a carreira, áreas, a carreira da Fabíola, alimentação e a parte de serviço. O ponto em comum que trouxe agora, qualquer uma das áreas, né? As pessoas. De um jeito ou de outro, tu vai ter o cliente interno, cliente externo, cliente interno, cliente externo. Não tem como fugir. Vou parar de fazer X e vou fazer
comunicação, tecnologia, vai ter um outro problema. Vou para a área da saúde, que nem o Vini brincou no início que ele não ia ser médico, né? Cara, tem barreiras gigantes em todas as áreas. O ponto é escolher qual é a barreira que tu vai querer enfrentar. Vai ter que enfrentar uma barreira. Alguma barreira tu vai ter que enfrentar. Então, numa linha de conclusão, assim, né? Alinhamentos de vida e carreira. Uma vez que a gente concluiu e precisa, né, repetir o óbvio. Ser humano sempre vai ter problemas. Só que a gente pode focar no problema ou na oportunidade. Todo mercado, toda crise gera oportunidade. Né? A pandemia, tão recente para nós, foi terrível. Muitas empresas fecharam e outras cresceram absurdamente. Porque elas conseguiram interpretar o mercado e surfar a onda com produtos que eram de primeira necessidade naquele momento e vários outros momentos. E fizeram disso uma oportunidade, né? Exato. E o Vini trouxe muitas vezes na fala dele, né, sobre acreditar, né? E que mensagem tu quer deixar para o nosso público, então, Vini, né, nessa fase, assim, em alinhamento de conclusão, para essas pessoas que nos escutam e que têm sonhos, objetivos, propósitos, né? E que, assim como você, querem crescer na vida, né? Que mensagem tu quer deixar para os nossos ouvintes? Sonhe mais. É isso. Sonhe mais. Sonhe. Mas sonhe de noite e trabalhe de dia. Perfeito. Porque só sonhar não adianta nada. Você tem que ter ação e, principalmente, tem que pagar o preço. Porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Sempre que for muito fácil, muito simples, for muito milagroso, desconfie. Porque como assim todo mundo não está fazendo? Se é tão bom. Se é tão bom. Que é isso, né? Tu investe pouco, lucra muito, é muito bom esse negócio. Cara, mas por que todo mundo não está nesse negócio? Cuidado. Isso também não quer dizer que você tenha agora que passar o maior Trabalho, perrengue da vida. Exato. Mas é importante entender isso, que você precisa. E acreditar. Acreditar que você chega e se cercar de pessoas que vão te levar para esse lugar que você quer ir. Né? É isso. O ambiente faz muita diferença, Nossa. né? E, de novo, o ambiente que a gente escolhe participar. Não é, tem ambientes que a gente não tem opção. Ok, resista. Mantenha o foco na tua saúde. Mas os que tu pode escolher, escolha diferente. E quando tu começa a pensar, né, com essa ótica, a gente começa a perceber que a gente pode escolher muito mais coisas do que a gente imagina, né? A gente fica no piloto automático. A gente vai nessa reflexão. Mas daí é atitudes vinculadas à consciência. Né? Então, quando a gente consegue alinhar esses dois aspectos, normalmente tende a ser mais promissor e a gente se sente mais realizado, né? Que é o que a gente sente, assim, nessa energia, né? De alegria, né? Da história toda que tu trouxe para nós. Nós queremos te agradecer, né? Em nome da HRN, a tua presença, o tempo dedicado, né? Tempo é ouro, né? Então, muito obrigado por estar conosco, por dividir a tua experiência, teu olhar da vida, né? E as tuas iniciativas todas. Em nome da HRN, né? E o Matheus, te agradecemos, então, a presença conosco. Eu que agradeço aí, agradecer aos ouvintes, quem está assistindo, porque poder contar um pouco da história é gratificante demais, né? Muito obrigado, Vini. Mais uma vez, né? Mais um capítulo dessa longa história. Valeu. Valeu, obrigado. Estamos encerrando, então, mais um podcast, Valores Essenciais. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam com a gente e a gente pôde aprender um pouco mais, né, sobre pessoas, histórias e como, de fato, essa narrativa que a gente escolhe colocar na nossa vida, nos nossos negócios, faz muita diferença, uma vez que a gente escolhe um norte, um caminho onde a gente deseja chegar. Da minha parte, eu sou o Matheus Hermann, agradeço muito a presença de todos vocês, em nome do podcast Valores Essenciais e da HRN Company. Obrigado.